qual seja a sua opção dessa manhã. Chegamos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos, as minhas exposições são a 12ª exposição, fora as exposições que o pastor Wilson fez no capítulo de número 3. Então, chegamos ao capítulo de número 5, nós estamos então numa parte importantíssima da epístola, que é a questão da aplicação de tudo aquilo que o apóstolo tem ensinado, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Hoje nós avançaremos até o verso de número 6. Hoje, como é a nossa assembleia, nós teremos o nosso almoço depois, mas hoje eu estou na vantagem, né? O churrasco não está sendo feito aqui. Então, já que o churrasco não está sendo feito aqui, você não será tentado com aquele cheiro que costumeiramente nós somos na assembleia, né? Verso de número 1 ao verso de número 6, me acompanhe visualmente. A versão que eu utilizo é a NVI, Palavra de Deus, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante desse texto com um assunto tão importante e relevante para a tua igreja. Tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo nos conduza nesta reflexão bíblica, que o Senhor nos dê, ó Deus, a capacidade cognitiva de compreender tua palavra, e que enquanto a tua palavra faz sentido para a nossa mente, que estas verdades possam descer para o nosso coração e promover em nós, ó Deus, uma expectativa de obediência e uma prática na obediência. Então, querido Deus, abra nossa mente ao entendimento da tua palavra. Ilumina-nos, Espírito Santo, à luz desse texto, convença-nos das verdades aqui contidas e, ó Deus bendito, faça com que reconheçamos a tua voz, que obedeçamos a tua voz, porque esta é a tua palavra. O teu povo precisa ler a tua palavra, o teu povo precisa compreender a tua palavra, o teu povo precisa viver a tua palavra, e o teu povo precisa proclamar a tua palavra. Então nos capacita para isso, Senhor. Estamos aqui desde cedo e o Senhor tem sido bondoso conosco, conduzido a Deus, conduzindo a nossa assembleia e agora o nosso culto. Estamos aqui lhe prestando culto, Senhor, e pedimos a Ti, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar-se, por favor. Quando nos propomos a fazer a exposição de uma epístola, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de dizer e que os irmãos também conhecem, porque é um ditado muito comum, que é que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Então, à medida que a gente opta por fazer a exposição de uma epístola, não dá para fugir de assuntos delicados. E essa é a beleza de expor um livro bíblico. Porque quando você se propõe a estudar a Bíblia, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, né, ali de carreirinha, né, você não só lê, mas você vai estudando, você precisa compreender que não dá para escolher aquilo que você quer ensinar e não dá para escolher aquilo que você quer aprender. Olha, você tem que ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, assunto por assunto, discurso por discurso, e assim absorvendo aquilo que Deus está falando com a sua igreja. Todas as vezes que nós vamos a um texto bíblico, nós não podemos nos esquecer que é preciso partir do pressuposto de que Deus escreveu ou inspirou alguém para escrever esse texto para uma realidade específica para aquele povo, para aquele lugar. E entendendo o que Deus falou com aquele povo, naquele lugar, levando em consideração a cultura, a língua, a gramática, o contexto, aí sim é possível entender o que Deus está falando hoje. Nós nunca podemos esquecer que a prática pode mudar, mas os princípios não. O modo como as escrituras são aplicadas muda a partir do contexto, da cultura, da idade, mas o princípio é o mesmo para todos. O princípio, ele é atemporal, né? É um conceito que a gente tem aprendido fortemente nas escrituras. Chegamos então nesse capítulo e essa pergunta é relevante, né? Porque desde o capítulo de número 4, o que nós temos percebido é que há coisas, há ensinos, há a prática daquilo que Deus tem falado para a sua igreja. E o que é que Deus tem falado conosco? Deus tem falado conosco, Deus tem nos ensinado. A parte teórica tem sido desde o capítulo 1 até o capítulo 3. E aí desde o capítulo 4 nós temos respondido essa pergunta: o que o povo de Deus deve fazer com as riquezas recebidas, né? Deus nos deu riquezas, Deus tem nos dado ferramentas, Deus tem nos dado condições. Augustinho, quando lidava com a questão do modo como o cristão tem que reagir naquilo que Deus fez com ele, Augustinho criou uma proposta de frases latinas que tem a ver com aquilo que Deus fez no Éden, o que o pecado fez com o homem, o que Cristo fez na cruz por nós e o que Deus fará por nós na eternidade. Então Augustinho propôs a primeira frase da seguinte forma: ele diz que no Éden o homem podia pecar e podia não pecar. Então a frase fica: posso pecar e posso não pecar. Aí depois, com a queda, aí Augustinho propõe então a seguinte frase, né? Não posso não pecar. Isso quer dizer o quê? Depois da queda, todos os homens estão inclinados para o pecado, estão em uma espiral descendente, estão sempre inclinados para a natureza pecaminosa. Aí Cristo vem, morre na cruz, executa o plano da redenção e dá a nós, aqueles que estão em Cristo, uma condição maravilhosa, porque em Cristo agora podemos pecar também, mas também podemos não pecar. Então volta a frase do Éden: posso pecar e posso não pecar. E na eternidade,
na eternidade o pecado não habitará mais em nós. Aí então Agostinho propõe a frase: não posso pecar. É nessa questão toda que a prática da palavra de Deus aparece para nós, porque nós estamos vivendo exatamente a condição de poder pecar e de não poder pecar. O cristão em Cristo Jesus tem a garantia, o poder, a capacidade de dizer não ao pecado. É por isso que precisamos lutar contra o pecado. E nós temos visto que desde o capítulo 4, Deus entrega para nós, uma receita bíblica de como o processo de mudança acontece. Como é que funciona? E os irmãos verão eu repetidamente voltando nessa receita bíblica, porque se no final das exposições da carta aos Efésios, eu e você tivermos essa receita clara na nossa mente, tivermos essas perguntas claras na nossa mente, eu me darei por satisfeito como pastor dessa comunidade, de que a nossa comunidade entende qual é o processo de mudança bíblica. Então, não obstante ao pecado que estivermos envolvidos, não obstante a tentação que estivermos enfrentando, nós poderemos aplicar a receita bíblica de processo de mudança. E qual é o processo de mudança bíblica, É aquele que está registrado lá no capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. E esse processo de mudança bíblica está sem dúvida alguma ligado com o processo que eu e você fazemos todos os dias. Nós trocamos de roupa. Nós tiramos uma roupa que está suja ou que é uma roupa inapropriada para um determinado compromisso e vestimos uma nova roupa. Então perceba que, por exemplo, hoje de manhã, eu e você estamos acostumados a dormir com um tipo de roupa, Cada um tem o seu pijama preferido ou o seu look preferido para dormir, e você colocou esse look ontem à noite. E a verdade é que quando você acordou, você refletiu para onde você estava indo. Opa, hoje eu vou para o culto, eu vou para a assembleia primeiro e depois vai ter o almoço. Então, aquele que refletiu os dois eventos, assembleia, culto e almoço, aquele que refletiu esses eventos pensou assim: bom, então eu tenho uma roupa apropriada para o culto, e ainda vou levar uma roupa apropriada para o almoço. Olhou lá a temperatura, viu que daqui a pouco vai estar 24, 25 graus, aí a gente vai sentar para conversar e tudo mais, e ao refletir sobre isso, você veio pronto, munido, colocou uma roupa para o culto e deve ter no seu carro uma roupa para o almoço. Perceba que o processo de escolha é um processo de renovação de mente, é um processo em que a gente reflete, pensa e aí decide. O processo de mudança bíblica é exatamente esse. Olha o que o texto diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Observem, a primeira coisa que nós precisamos fazer no processo de mudança bíblica é então retirar aquilo que não honra a Deus, aquilo que não glorifica a Deus. A partir de uma mente renovada, impactada pelas verdades bíblicas, nós teremos condições de nos vestir com aquilo que honra a Deus. Logo então, esse processo de mudança bíblica, nesse processo, as emoções são impactadas pela renovação intelectual e não o inverso. As emoções são bem-vindas. Nós sentimos a presença de Deus, nós nos emocionamos,
nós nos movemos emocionalmente, mas isso não é o que toca primeiro. O que toca primeiro é o nosso intelecto. Deus muda a nossa mente para então produzir emoções que o glorifiquem. E eu tenho dito isso aos irmãos ao longo das exposições. O grande problema em muitos estilos de vida cristãos hoje, é que as emoções estão tocando muito mais forte do que a palavra de Deus. As pessoas se preocupam com várias emoções e querem um culto com bastante emoções, com bastante isso, com bastante aquilo, e o intelecto não é transformado. E quando o intelecto não é transformado, no momento de luta, de aflição, de angústia, de passar por problemas, as pessoas então não têm segurança em Deus. As pessoas estão desanimadas. Ora, eu convivo com pessoas, eu trabalho com pessoas que se dizem cristãos e são cristãos, mas estão vivendo dilemas terríveis, porque não sabem fazer escolhas para a glória de Deus. Mas são pessoas que emocionalmente estão em alta, com os seus sentimentos. Repito, as emoções são bem-vindas, desde que produzidas pela palavra de Deus. Amém? Nós vimos que há uma ilustração importante, e esse é um conceito, inclusive, do aconselhamento bíblico. Quando nós estamos vivendo a partir do velho homem e para a natureza pecaminosa, o que é que isso significa? Que nós estamos em uma espiral descendente, indo para longe de Deus. Mas a proposta da mudança bíblica é nos colocarmos em uma espiral ascendente. Diante disso, pensando no padrão de mudança bíblico, nós podemos aplicar ao padrão de mudança bíblica 3 perguntas, Quais são as 3 perguntas? Despir-se do que à luz do texto, ou à luz do que o texto ensina. Revestir-se do que à luz do que o texto ensina. E baseado em qual aspecto da nova criação, ou qual é a razão que o texto ensina, isto é, qual é a renovação da mente. Esse é o padrão. Repetidamente, até o final do capítulo 6, os irmãos me verão repetindo esse padrão, porque a ideia é que nós possamos memorizar isso, internalizar, integrar na nossa vida, de tal modo que quando eu e você formos tentados a pecar, possamos aplicar essas verdades na nossa vida, ok? Aí então chegamos ao capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 6, e hoje a prática da mudança tem a ver com o quê? Com o pudor, com a pureza sexual, com o modo como eu me relaciono com a sexualidade. E é por isso que eu disse no início, aos irmãos, que pau que bate em Chico bate Francisco. Quando nós escolhemos, optamos por estudar uma epístola e fazer exposição em uma epístola, todos os assuntos que essa epístola trata não tem como fugir, nós teremos que abordar. Semana passada, por exemplo, nós abordamos sobre o uso das palavras, Qual deve ser a postura de um cristão com aquilo que ele fala? Qual é a sua responsabilidade naquilo que ele diz aos outros? Nós não podemos viver aquela faceta, aquela falácia de que, já que eu estou dizendo a verdade, eu posso dizer de qualquer modo para quem quiser e por aí vai. Não, nós devemos tomar cuidado. E hoje nós veremos que devemos tomar muito cuidado nas nossas relações interpessoais com conotações sexuais, com conotações de imoralidade. Portanto, a primeira pergunta que fazemos no processo de mudança bíblica, qual é? Despir-se do quê? O que é que não pode ter na vida do cristão? Lembrem-se,
Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para uma igreja que ele havia plantado. Paulo tinha uma relação extremamente estreita com essa igreja, uma relação de proximidade muito grande. Paulo havia ficado nessa igreja por um bom período. É uma igreja que ele tem um sentimento tão profundo que lá no capítulo 19 de Atos, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, os presbíteros choram, porque o tom da fala de Paulo é um tom de despedida, e ao entenderem que nunca mais veriam apóstolos, eles choram. A igreja de Éfeso é uma igreja extremamente marcante no Novo Testamento. É uma igreja que tem um privilégio imenso de passar por lá pelo menos mais de 2 apóstolos como pastor. Olha só, você tem Paulo sendo o fundador da igreja em um período ensinando os irmãos. Quando ele se despede dos irmãos lá em Atos, ele vai dizer que ele está com a consciência tranquila, porque todos os dias ele não negou, ensinou toda a verdade de Deus. Quando ele está passando na sua outra viagem missionária, ele deixa ninguém menos do que o jovem pastor Timóteo naquela cidade para pastorear os irmãos. De modo que quando a gente lê as 2 epístolas de Paulo a Timóteo, nós podemos perceber que também são instruções de Paulo para a igreja de Éfeso. E você tem o apóstolo João, nos seus últimos dias, passando os seus últimos dias na igreja de Éfeso. Tanto que a primeira, segunda e terceira epístola de João são escritas para os irmãos lá de Éfeso, né? para os efésios. E além disso, você tem o próprio Jesus inspirando o apóstolo João, escrevendo uma das cartas do Apocalipse para a igreja de Éfeso. E quando você vê a evolução, deixa eu refazer a frase, essa palavra evolução é complicada, né, no ambiente cristão. Quando você vê o desenvolvimento teológico da relação de Deus com essa igreja, você vai perceber o quão é fácil uma igreja que começa bem, se não for diligente na palavra de Deus, se desvirtuar e perder, por exemplo, o primeiro amor. É para Éfeso que Deus dá essa orientação, essa forte orientação lá. E aqui então, o que nós vemos? Você e eu precisamos lembrar de algo importante nesse ponto, antes de lermos do que é que devemos nos despedir. Nós devemos lembrar que a cidade de Éfeso, no Império Romano, era a segunda principal cidade do Império Romano. Éfeso só perde para a capital, para Roma. Éfeso, na época de Paulo, já havia ganhado por 8 vezes o título de Neócores. Que título é esse? O título de Neócores era um título dado à cidade que havia participado de uma disputa entre todas as cidades do Império Romano para ver quem era aquela que teria o direito de ter um templo no seu território para adorar o imperador. Olha só, tinha uma disputa para isso. Era como se nos... Desculpa, eu vou ter que propor isso e eu espero que você não dê risada, tá bom? É como se aqui no Brasil todos os estados fizessem uma disputa para ver quem ia receber o presidente, o atual presidente, para fazer uma homenagem a ele e criasse ou construísse um templo para ele. Olha só, pensou? São Paulo ganhando esse título, né? Cruz credo, 3 vezes. Mas pensem só, era disso, e lá numa conotação religiosa exacerbada, elevada a tantas potências que você quisesse, porque o imperador era considerado um deus,
Éfeso havia ganhado esse título por 8 vezes. Tudo aquilo que o imperador queria que propagasse no império, por onde começava? Por Éfeso. Mas o mais terrível, Éfeso era a cidade que possuía dentro dos seus territórios o templo de Diana, a principal deusa do Império Romano. Esse templo de Diana era um templo que promovia uma perversidade sexual terrível. Por quê? Porque no templo de Diana, as sacerdotisas propunham para aqueles que fossem adorar Diana um sexo depravado. Como é que alguém adorava Diana? Praticando sexo com as sacerdotisas. E elas partiam do pressuposto de que, independentemente de quantas vezes praticassem o ato sexual em adoração a Diana, elas se mantinham virgens, as sacerdotisas de Diana. Portanto, a cidade de Éfeso ganha uma conotação de perversidade sexual e de depravação sexual gigantesca no Império Romano. Na cidade de Éfeso, então, era comum a promiscuidade, a prática da prostituição, tanto de homens quanto de mulheres. E é essas pessoas que se convertem e vão para a igreja de Éfeso. São essas pessoas que o Senhor quer salvar. São essas pessoas que o Senhor salva. E na igreja de Éfeso agora estão lá para servirem a Deus, para glorificarem a Deus. E é nesse ambiente, é nessa cultura que Paulo escreve esse texto. Então, o modo como os irmãos deveriam se relacionar, deveriam ser conduzidos para a glória de Deus, deveriam cumprir algumas coisas. É por isso que aqui Paulo, na aplicação daquilo que ele havia ensinado, ele propõe o que é que os cristãos precisam se despir. E o texto diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Já que os moradores de Éfeso tinham prazer em falar dos seus feitos, Paulo escreve exatamente assim: nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disto, ação de graça. E aqui é algo que nós devemos nos espantar, o que é que Paulo propõe. Porque note que toda a construção que Paulo faz aqui, ele cerca toda e qualquer prática de imoralidade sexual. Primeiro, quando Paulo diz que não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, o que Paulo está propondo é que seja a prática, porque depois ele diz nem de qualquer espécie de imoralidade. O que Paulo está propondo é que nem aquilo que fazem ou nem aquilo que falam deve haver nenhuma conotação sexual no meio do povo de Deus. A relação no meio do povo de Deus deve ser uma relação santa. E quando ele diz que nem cobiça, é muito interessante, Porque o que Paulo está propondo é que no meio do povo de Deus, nenhum homem deve cobiçar a mulher do outro, e nenhuma mulher deve cobiçar o homem do outro. De modo que na comunidade de fé, eu entendo que as esposas dos meus irmãos é deles e não minha. No meio do povo de Deus não há espaço para que
de mulher nenhuma. Olha, e se não é aqui, nem muito menos em qualquer lugar. Mas observe que Paulo está falando, é interessante uma expressão aqui que ele usa, que dá uma conotação geográfica para nós. Entre vocês. Entre vocês é entre onde? É no ambiente da igreja. É óbvio que isso se aplica também fora da igreja. Mas Paulo está propondo aqui que aquela prática sexual perversa que havia no templo de Diana, pela qual os homens e mulheres achavam que estavam alcançando o favor da divindade por se comportarem sensualmente e de modo imoral naquele ambiente cultico de uma deusa pagã, isso de modo algum deveria ou deve ocorrer no ambiente de culto a Deus. Aqui a nossa relação é de ação de graça. E de novo faz todo sentido olhar a última expressão que Paulo põe nesse texto, porque a ação de graça aqui é uma, sabe qual é a palavra? Se você transliterar a expressão que Paulo escreve no texto original para a língua portuguesa, sabe qual é a expressão que teremos? Eucaristia. Olha, Eucaristia é a palavra utilizada para a comunhão da mesa de Cristo. A Eucaristia é uma das ordenanças mais importantes da igreja cristã. É aquela em que visivelmente nós olhamos os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. O que Paulo está dizendo é: no nosso meio não é possível ter nenhuma cobiça a outra mulher, nenhuma cobiça a outro homem, nenhuma menção, nenhum gesto, nada que desonre a Deus, que tem uma conotação sexual. Isso é tão sério que quando Paulo vai escrever para Timóteo, já que estamos falando do contexto da igreja aos Efésios, o problema sexual da igreja aos Efésios é tão sério que quando Paulo vai escrever para o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer assim: sabe como você tem que tratar os homens mais velhos da igreja, Timóteo? Como se fosse o seu pai. E as mulheres mais velhas, como se fosse a sua mãe. E as mais jovens, como se fossem as suas irmãs. Esse tem que ser o tipo de tratamento aqui na igreja. Não é possível. Nenhum homem casado aqui tem que ficar chamando a mulher do outro de linda. Nenhum homem casado aqui tem que ficar dando beijo na mulher do outro, beijos melosos. Nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de tratamento que temos aqui. A relação que nós devemos ter é uma relação de respeito tão grande, e não que deva impedir, por exemplo, a Itamara. Itamara, eu conheço a Itamara desde 2010. Quantos anos você tinha, Itamara? 2010. Na verdade foi antes, eu me batizei. Eu me batizei com 12 anos. Isso. Então, eu te batizei, né? Eu batizei a Itamara. Hoje, quando eu vejo a Itamara. Quando eu vejo Itamara hoje sendo mãe, é para mim um sentimento como se fosse a Bruna sendo mãe. Quando eu hoje beijo a Sara e cumprimento a Sara, o termo com que eu me atribuo a Sara, qual que é a Sara? Filha, porque esse é o meu sentimento em relação a Sara, assim como eu sei que é o mesmo sentimento do Wilson em relação a Bruna e a Brenda. O nosso tipo de relação tem que ser uma relação muito respeitosa.
O modo como a gente se relaciona tem que ser uma relação muito respeitosa, porque nós somos o povo de Deus e que não podemos deixar o diabo agir no nosso meio de modo algum. Então, como é que o homem deve tratar qualquer outra mulher? O modo como a sua mulher deixar. Se a sua mulher enxergar qualquer problema no modo como você cumprimenta outra mulher, escute a sua mulher, porque ela é a sua mulher. Assim, as mulheres devem lidar com isso. Mas o texto tem outras informações importantes, tá bom? Olhem que Paulo vai dizer no verso de número 4: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. E aqui eu gostaria de dar a toda mulher dessa igreja um conselho para você. E vai ser um código embarque. Olha só que maravilhoso. Um código embarque. Como é que você pode tratar qualquer homem dessa igreja se você perceber que ele foi inconveniente? Você pode olhar para ele e dizer assim: isso é inconveniente. Ó, código embarque. Pronto. Você olha para ele e diz: graça e paz, inconveniente. Você pode dar esse apelido para ele. Mas perceba que esse apelido não precisa ser apenas com as questões sexuais, mas com aquele tipo de brincadeira que não é conveniente. Aquele tipo de brincadeira que é a palavra torpe, como a gente aprendeu a semana passada. Observe então que o texto bíblico, se nós observarmos o ensino bíblico, a gente vive para a glória de Deus, porque no final das contas, o que deve haver entre nós? Eucaristia, uma comunhão santa. Paulo coloca no mesmo pé de igualdade a relação no meio do povo de Deus ao mandamento, a ordenança da ceia, de Eucaristia, de comunhão com o Senhor. Então a nossa comunhão uns com os outros tem que ser uma comunhão de Eucaristia. A segunda pergunta que temos então é: do que se revestir? Se eu não tenho que ter esse tipo de comportamento pervertido, qual é o comportamento que eu tenho que ter? Aí então nós vamos ver os versos de número 1 e 2. Perceba que eu estou adequando os textos para um padrão de mudança. Olha o que Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É maravilhoso essa introdução que Paulo faz, porque Paulo aqui ele é ousado, né? Ele é pastoral, ele é cirúrgico ao propor que uma vida de imoralidade e de obscenidade não é uma vida que condiz com os filhos de Deus. Nós não estamos representando a Deus quando estamos envolvidos na obscenidade, na imoralidade sexual, no tipo de conversa maliciosa, em gracejos ou em qualquer postura que não condiz com aquilo que Deus é. E qual é o modo então como que devemos viver? Olha o verso de número 2: e vivam em amor. É maravilhoso isso.
Porque é verdade que a minha vida sexual com a minha esposa reflete o meu amor com ela. É verdade que a vida sexual de qualquer casal reflete o amor que um sente pelo outro. Mas o viver em amor, em comunidade, não deve ter conotação sexual. Paulo é muito cirúrgico na escolha das palavras. Quando Paulo propõe viver em amor, ele propõe viver em amor e corrige a sexualidade. Porque esse amor tem a ver com o amor do modo como Cristo propõe. Olha só. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que Paulo está dizendo é: amar a comunidade de fé, amar uns aos outros, não deve ter de modo algum nenhuma conotação sexual, de imoralidade sexual. Mas o amor, ele é visto através do doar-se para o outro, do sacrificar-se para o outro, de propor o crescimento do outro e redenção do outro, que foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Como é que nós nos amamos uns aos outros então? Nós nos amamos uns aos outros quando nós estamos preocupados com a redenção do outro, com a remissão do outro, com o crescimento saudável, teológico e espiritual do outro. A minha preocupação com os irmãos deve ser uma preocupação em que aproxima-os de Deus e não afaste-os de Deus. Os meus movimentos em relação à comunidade de fé tem que ser um movimento de levá-los mais próximos de Deus e não afastá-los de Deus. E se eu tiver um movimento pecaminoso de imoralidade sexual, o que é que eu estou fazendo? Afastando-os de Deus. Essa é a ideia. Portanto, aqui vem a terceira pergunta importantíssima para nós. Qual é o aspecto da nova criação? Qual é a motivação? Baseado no que? Nisso. Observe como é importante a renovação da mente para que as emoções sejam orientadas corretamente. O que é que Deus quer que eu aprenda, né? O que significa, seja andar com uma roupa velha, seja andar com uma roupa nova. O texto bíblico está aí para nós, versos de número 5 e verso de número 6. Antes que eu leia, né, eu e você já deveríamos estar pensando naquilo que vem ao longo do capítulo 5. Porque ao longo do capítulo 5, o que é que temos mais para frente? Não deixem se embriagar com vinho, mas sejam dominados pelo Espírito. A mulher tem que se sujeitar ao marido, o marido tem que amar a mulher, os filhos têm que respeitar os pais, os escravos devem respeitar seus senhores. Observe que tudo isso, à luz do padrão de mudança bíblica, vai ficar maravilhoso para nós. Mas olhem só qual é o aspecto da nova criação, qual é a razão que Paulo dá. Porque vocês podem estar certos disso. E essa podem estar certos disso, Paulo faz pouquíssimas vezes essa construção, e a ideia de Paulo aqui é propor que o que ele vai falar é irrevogável. O que ele vai dizer é imutável.
o que ele vai falar é invariável. Isso quer dizer o quê? Você pode estar certo disso, você pode ter certeza disso, você pode ter convicção disso. E qual é a convicção? Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você já parou para pensar o que é isso? Se você faz uma associação com essa verdade bíblica ao que Paulo diz em Romanos, no capítulo de número 1, a gente percebe o quanto a espiritualidade de uma pessoa está ligado com a sua sexualidade. A espiritualidade é movida, revela quem é o Deus da pessoa por meio da sua prática na sexualidade. Isso é muito sério, meus irmãos. O modo como conduzimos a nossa sexualidade define quem é o Deus da nossa vida. De modo que, se rejeitarmos Deus, aí o homem quer ser qualquer coisa que ele inventar. É por isso que hoje em dia, quando você vai preencher qualquer formulário, existem tantos campos para a sexualidade. Eu trabalho com cadastro único, a Weida também. Quando a gente vai preencher a sexualidade da pessoa, vou te dizer, é tanto campo que optaram por ter um campo chamado outros. O que é outros? Pelo amor de Deus. Que saudade da época em que a gente só tinha lá masculino e feminino para preencher. Agora não. É tantas opções que, diante de tantas opções, você ainda tem um campo chamado outros. E isso responde muito de como anda a vida das pessoas, do quão longe as pessoas estão de Deus. É por isso que Paulo vai dizer aqui, olha, vocês podem estar certos disso. Ninguém que quer ter uma vida com impureza sexual, sendo aquilo que Deus não propõe, ninguém que queira ter isso na sua vida tem parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Verso 6: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Quando Paulo escreve esse verso de número 6, o que nós temos aqui é uma indicação, sabe aquela história, né? Você, quando vê alguém falando no telefone, você só está escutando um lado da conversa. Aquele que está falando com essa pessoa, você não está escutando. Então você deduz o que o outro está falando a partir do que essa pessoa está dizendo. Quando Paulo diz aqui o verso de número 5, ninguém os engane com palavras tolas, no desenvolvimento da teologia bíblica, a gente tem percebido que o que Paulo já está alertando a igreja de Éfeso aqui é para o perigo do gnosticismo, que João vai desenvolver um pouco mais nas suas epístolas, mas ainda assim é um proto-gnosticismo que vai se desenvolver melhor e mais amplamente no século de número 2. Porque qual era a proposta do gnosticismo? A proposta do gnosticismo é: Deus não está preocupado com o que você faz com o seu corpo. O que você faz com o seu corpo, Deus não está preocupado. Isso não interfere no seu relacionamento com Deus. Então viva do jeito que você quiser,
Faça o que você quiser com o seu corpo. Seja o que você quiser com o seu corpo. E Paulo está dando um alerta importantíssimo para nós. Que todos me escutem nessa manhã. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus está reservada para aqueles que vivem de qualquer forma em relação à sua vida sexual. Que não sejamos uma comunidade que tolera em seu seio, em seus ambientes, atitudes que desonram a Deus e ofendem uns aos outros. Que não sejamos uma comunidade que tolera homens com gracejos e conotações sexuais com outras mulheres. Que não sejamos uma comunidade em que não seja um ambiente saudável, em que possamos ir para um sítio, nadar numa piscina, brincar, se divertir como a gente faz todos os anos, mas que inibe alguém ir porque diz: eu não vou porque aquele irmão me olha com olhares estranhos. Que não sejamos uma comunidade que tenhamos esse tipo de comportamento, mas que sejamos uma comunidade saudável, segura, em que os pais possam ter seus filhos crescendo sem qualquer prejuízo para a sua sexualidade, em que as crianças sejam guardadas e protegidas e não abusadas, que as nossas famílias possam ter na nossa comunidade um ambiente seguro, em que os pais fiquem tranquilos com os seus filhos no colo dos irmãos e das irmãs, que nós sejamos uma comunidade que honre a Deus, que tenha pureza e santidade nos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam eucaristia, comunhão, adoração, serviço a Deus. Amém? Amém. É um assunto difícil, mas Paulo bate em Chico, tem que bater em Francisco. Curve sua cabeça, olhe comigo com todo temor e tremor, e que Deus nos santifique para a glória do seu nome.